Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus me deu uns presentes, entre eles, eu ter conhecido o seu pastor. Ele não sabe, mas ele tem sido uma referência para mim e para minha esposa. Nós chegamos há pouco tempo e eu tenho aprendido a observar. E é interessante como a marca de Jesus ela é muito clara nas pessoas que querem servir ao Senhor. E quando o pastor estava falando sobre oferta, quando a gente olha para a oferta, a única coisa que a gente pensa é no dinheiro. Eu me formei em técnico em agropecuária há muitos anos atrás. Nunca exerci essa função. E hoje, enquanto o pastor Túlio falava, eu comecei a... Falei, meu Deus. E se tem uma coisa que o seu pastor tem semeado na minha vida e na vida da minha esposa, chama-se carinho. Ele não sabe disso. Mas tem sido extremamente saudável para nós dois. Bom, Corino não pôde vir, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu quero te convidar, sem demora alguma, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, eu te convido a ficar de pé para nós lermos 3 versículos, e ao final nós assentaremos e eu prosseguirei. Lucas capítulo 24, versículo 14. A gente fica de pé quando pode, em reverência à palavra do Senhor. Se você não pode, se não é possível, amém. O Senhor entende e conhece todas as coisas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 14, vai dizer assim: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Pai, eu te agradeço, porque no primeiro dia da semana, nas primeiras horas da semana, o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos na tua casa adorando o teu nome. Como nós cantamos, em todo tempo te louvarei. Nós queremos te louvar a todo tempo, independente das condições que estamos. Por isso, Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus, continue falando aos nossos corações. E, por favor, alcance os nossos familiares que, por um motivo, não pôde estar aqui nessa manhã. Porque o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assente no seu lugar. Irmãos, eu sou um brasileiro. E como bom brasileiro que sou, eu me ingressei nas Forças Armadas com o objetivo de permanecer lá. Eu sou filho de um delegado, muito bem sucedido. E o meu pai queria que eu fosse o sucessor dele na década de 80. Naquela época, em Minas Gerais, não se usava concurso. Você fazia provas e você era indicado pelo secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais.
Meu pai, como delegado especial, por nomeação de trabalhos bem-sucedidos, ele tinha então esse poder. Então meu pai me tirou do exército e me ingressou nos estudos para que eu me tornasse um delegado, o sucessor dele. Mas meu pai não havia plantado coisas boas. Lembra do plantio? Eu fui colocado para fora de casa e a minha vida declinou extremamente. Me tornei um policial militar do estado de Minas Gerais, no departamento de transporte. Fui expulso da polícia. Primeiro, porque o meu pai era da Polícia Civil. Segundo, porque a minha conduta não condizia com a patente. E é interessante, irmãos, como eu sou filho de assembleiano, neto de assembleiano, bisneto de metodista, tataraneto de judeu, mas como nós nos perdemos na nossa caminhada. Irmãos, eu não entendia como que a palavra de Deus vinha à minha boca. Eu me lembro que com 13 anos, eu recitava a palavra, às vezes eu estava andando na rua, eu me dava recitando a palavra, e eu não sabia por quê. Perguntei à minha mãe, falei, mãe, minha mãe está viva hoje, até hoje. Mãe, o porquê disso? Ela disse assim, quando você estava com 4, eu sou o mais velho, quando você estava com 4 meses no ventre, a irmã Ezequiela mandou um recado para mim dizendo que Deus havia ordenado que eu recitasse salmos para você. E desde então, eu recitava salmos e provérbios, você ainda no ventre. Mas, irmãos, a gente perde na caminhada. A gente se perde. E é interessante como as coisas... A Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo, então é como a gente vai não existe essa palavra, na Bíblia, né, não está escrito desviando, a Bíblia só diz um momento, em uma ocasião, a Bíblia vai dizer que um homem se desviava, mas desviava do mal, mas como você vai trilhando outros caminhos, como você vai tomando outras direções. E quanto mais nós caminhamos em desencontro àquilo que Deus tem para nós, mais nós nos cegamos, mais os nossos ouvidos ficam tapados, mais as nossas benfeitorias vão sendo destruídas. Por quê? Porque nós distanciamos daquilo que o Senhor tem proposto para nós. Eu estava ali agora, enquanto o louvor estava cantando, eu fui transportado para 1989. E eu comecei a lembrar do meu primeiro pastor. Em todo tempo te louvarei. Eu comecei a lembrar do pastor Glaico, que já está com o Senhor. Irmãos, nessa manhã o Senhor está nos chamando a atenção para uma coisa. Você precisa rever. O que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está vendo, o que você está falando, o que você está semeando. Qual a direção que nós estamos tomando? Eu estava ouvindo um podcast e eles discutiam dizendo que está vindo uma grande crise. E eu te pergunto uma coisa. Qual Deus que nós servimos? Nós temos dedicado a nossa vida a quem? Pastor, isso preocupou seu coração? De forma alguma, irmão. Aquele que me chamou,
aquele que te chamou, aquele que te convocou, aquele que te libertou, aquele que te salvou, é fiel para cumprir todo o propósito. Porque a palavra já foi dada, querido. Como é difícil acreditar nisso, como é difícil. Por quê, pastor? Porque nós somos limitados. Terrenos limitados, pobres e desnudos, diz a palavra. Mas nós precisamos acreditar nisso. Eu tenho que acreditar que em 2000 e 2007 Deus mandou uma palavra sobre a minha casa, e essa palavra está escrito que ela vai e não volta vazia sem antes fazer aquilo que o Senhor ordenou que fosse feito. Você precisa acreditar nisso, eu preciso acreditar nisso, nós precisamos acreditar nisso. Há um propósito do Senhor para mim e para você, por estarmos aqui hoje. O pastor estava falando aqui, o pessoal saiu de férias e tal, não sei o quê. Mas era para nós estarmos aqui, nós. Mas fulano, nós. O texto aqui está falando disso. O texto aqui está falando de dia a dia. O texto aqui está falando dos problemas que assolavam aquela família. Um historiador muito conceituado, que foi convocado pelo imperador para escrever, ele vai falar uma coisa muito interessante sobre esse texto. Ele vai fazer uma comparação. Aqui está dizendo que quem manifesta entristecido pelos acontecimentos é Cleopas, e esse historiador vai fazer uma ligadura com um parente de Jesus, casado com a prima de Jesus. Ele vai falar que é a mesma pessoa, e ele vai declarar com dados históricos que aqui havia um casal, Cleopas e sua esposa Maria. A Bíblia diz que eles param entristecidos, olham para Jesus e perguntam para Jesus assim: tu está vindo do mesmo lugar que eu estou vindo e tu não sabe o que está acontecendo? Irmãos, como os problemas cegam os nossos olhos e tapam os nossos ouvidos, e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. A hora que você chega lá na frente, meu Deus, deu tudo errado, o Senhor está parado lá na encruzilhada, não, vamos usar o lá na forquilha da estrada, o Senhor está parado lá esperando você acordar e voltar. João escreve no capítulo 3 de Apocalipse, você vai dizer assim: olha, quando você descobrir o erro, você conserta, volta e vai continuar caminhando na direção que você tinha que caminhar. Ou não está escrito isso lá? 3:7. Conserta, volta onde você errou e pega o caminho certo. Aqui, olha só. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? Jesus, como é um... Eu tenho assistido uma série, minha esposa está vendo isso assim... Deixou, Senhor. Ela falou comigo: Mauro, essa cena eu já vi mais de 30 vezes. A minha esposa dizendo. Eu falei, eu pensei comigo, eu vou ficar calado porque eu não vi nenhuma. Mas a forma como Jesus nos ama incondicionalmente é o que não permite que nós sejamos destruídos. Uma palavra chamada misericórdia. Jesus, na maior da tranquilidade, no maior amor, porque se fosse nós, irmãos, a gente já quebrava o pau com Cleopas aqui. Jesus perguntou assim: quais? Há um instrumento de Jesus, há um instrumento que o Espírito usa, que é pôr você para falar o que é que está te machucando. Sabia disso? Engraçado que eu cresci escutando uma música. Minha mãe era maestrina, a idade já não deixa, violinista, musicista exemplar. Eu lembro da mamãe e da minha avó cantando: conta quantas bênçãos, quantas são, todas as divindas da divina mão. Só que nós precisamos contar
aquilo também que nos entristece. Nós precisamos falar para o Senhor aquilo também que nos machuca, aquilo que está incomodando, aquilo que está nos impedindo de caminhar. Nós precisamos falar. O Senhor sabe, mas Ele quer que você fale. Foi isso que Jesus fez. Jesus sabia, claro, Ele era o centro. O profeta vai dizer que na supremacia do tempo, no clima, na parte mais alta da humanidade, veio Jesus. Jesus tinha o controle de tudo, Jesus sabia tudo. E até hoje Ele sabe de tudo. Como Ele não sabia do que estava acontecendo? Mas Ele fez questão de perguntar o quê? Nessa manhã o Senhor está te perguntando. Eu já falei com Ele ali, ó. Eu estava sentado ali cantando, falando, Senhor, olha lá, Senhor. Você precisa falar. É muito bom você chegar para o pastor Túlio e falar, pastor, ore por mim. Eu faço isso com ele, eu já pedi ele para... Mas tem coisa que nós temos que falar. Tem coisa que a gente tem que colocar diante do Senhor. Pastor Glaicon foi pastor da quarta igreja batista de Belo Horizonte. Um homem extremamente íntegro. Extremamente íntegro. Até o dia que ele parou de ouvir a Deus por causa dos seus filhos. Quando eu me converti, eu não queria sair de dentro da igreja. Irmãos, eu entrava daquela porta para dentro, parecia que uma redoma de aço e concreto me cercava e me protegia. Eu não conseguia sair de dentro da igreja, até o dia que a esposa dele virou e falou assim, ô Glaico, que menino é aquele que sai da igreja, vai para dentro da garagem dos ônibus, dorme lá, depois volta para a igreja, sai de... Eu ficava assim, irmãos. Eu precisava ouvir o Senhor. Me tornei motorista dela, me tornei segurança e guardião do filho mais novo. Foi ele que me mandou para o seminário. Ele nunca me perguntou sobre o meu passado. A referência que eu tenho de Deus chama-se Glaicon Terra Pinto. Nunca, irmãos. E o meu histórico não era bom. O que eu quero dizer com isso? Deus tem o melhor para mim e para você. Você tem que falar. Você precisa falar. O texto está dizendo aqui, olha, que os dois então começam, na pessoa de Cleopas, os dois começam a relatar o quê? As suas insatisfações. Começam a falar o que estava entristecendo o coração, começam a falar a frustração. Lembra do pastor Túlio dizendo? Ele disse assim, não adianta você querer plantar castanha, querer colher com 30 dias, porque não vai ter. Sabe quando a gente se frustra porque você fez alguma coisa e aquilo não deu retorno? Irmãos, murmurar é você falar com a pessoa errada. Isso que é murmuração. Você fala com a mãe, fala com o pai, fala com um amigo, mas não fala com quem tem que falar. Não, você não. Eu esqueci de falar um negócio aqui. A pregação, ela não é para a igreja. A pregação é para nós. Porque muitas das vezes o pastor acha que Deus deu a palavra para ele dar a igreja. Deus deu a palavra para a igreja. O pastor está aqui, ó, comendo a mesma coisa. Então quer dizer que tudo que eu estou falando para você, primeiro tem que ser para mim. Entenderam ou não? Então, quando eu te falo que há momentos na nossa vida que nós esquecemos de comentar, esquecemos de compartilhar, eu estou nisso. Marcos Witt escreveu e compôs, tua fidelidade és grande, tua fidelidade incomparável é.
o Senhor é fiel para conosco e nós não somos fiéis para com Ele, nem na nossa fala. O Senhor está falando conosco nessa manhã, fala comigo, eu vou te explicar. Está dizendo aqui, irmãos, Cleopas ouve tudo, Cleopas fala tudo, Jesus não interrompe a ele. Leia o texto. O Senhor não tem o costume de interromper você quando você está falando. Quando você vai para aquele texto maravilhoso, em que o Senhor indo para a casa de Jairo para auxiliá-lo diante da doença da filha, que até então ela estava doente, a Bíblia diz que no meio do caminho uma mulher para Jesus. E o texto vai dizer que ela conta para Jesus toda a história. Conta tudo para ele. Irmãos, uma mulher contando 12 anos de vida de sofrimento, pensa bem. Irmão, não está errado. Né? Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, e tal, mulher. Não, irmão. Ele interrompeu ela. E contou-lhe tudo o que havia acontecido. Tudo! Jesus tinha uma situação para resolver? Tinha. Existia uma família que estava esperando ele? Sim. Minha avó lavando roupa. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes, tome a tua cruz. Conta para Jesus. Irmãos, a gente precisa aprender a falar com o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, no texto que é nosso texto áureo, que Jesus, depois de haver ouvido tudo, ele começa lá do início. Ele é perfeito. Ele começa do início falando sobre o início, passa pelos profetas e vem e chega nele. E eles não entenderam. Porém, Jesus continuou ensinando. E ensinar, irmãos, para Jesus, é alcançar a sua alma incondicionalmente. Jesus podia ter parado no meio do caminho, porque eles não entenderam nada. Ou entenderam? A Bíblia diz que então chega um momento que vai ao crucifixo, à cruz. E Cleopas vai dizer assim, ele até olha só, vou ler aqui para a gente não pecar. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir ao Israel. O que é isso? O judeu espera um rei que há de assentar no trono. Jesus vai assentar. No tempo determinado ele vai assentar. O profeta vai dizer que ele porá um pé à direita e um pé à esquerda no monte, o monte se fenderá ao meio. Ele vai governar no tempo dele. Mas eles esperavam naquela época. Quando se aproximavam de casa, versículo 28, para onde iam? Vê Jesus menção em tomar outra direção. Irmãos, preste atenção. Jesus sempre vai agir para chamar a sua atenção. Eu peço, em nome de Jesus, Pai, não permita que a ação de Jesus não venha a ser vista pelos meus olhos. A Bíblia diz que chegou na forquilha lá, Jesus... Fica, Senhor, já se faz tarde.
tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima. É isso aqui, ó. Eles falaram para o Senhor, olha, sem saber quem era. Você já leu em algum lugar uma palavra dizendo assim que houve pessoas que hospedaram anjos e não sabiam? Você já leu isso em algum lugar? Eu já li em algum lugar, sabe? Então, sim. Preste atenção. Preste atenção. Jesus vai agir. Fica com a gente. O dia já está declinando. O senhor vai continuar andando, vai chegar uma hora que o senhor vai ter que parar. Pode ser que o senhor parando lá não tem lugar para o senhor ficar. Fica aqui. Tem outro texto, que eu já li em algum lugar, que vai dizer assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. Lembra disso? Se você ouvir, abrir, entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. O texto continua dizendo, vou ler novamente o 28, quando se aproximavam da aldeia de onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, pois já é tarde, e o dia já se declina. O que ele fez? Não. Ele entrou com eles. Eles já tinham descoberto que era Jesus? Eles já tinham entendido a palavra? Eles já tinham mudado de conduta? Mas Jesus estava com? Por quê? O Senhor não desiste. Capítulo 17 de João, ele vai dizer assim, a todos quanto o Pai me deu, de modo algum eu os lanço fora. Todos. A Bíblia diz que ele entra, e quando você vai criar um paralelismo desse evento com os outros eventos de Jesus, ele deve ter lavado as mãos, lavado os pés, porque era costume. A caminhada era longa, eles caminharam mais de 4 horas, a estrada não era pavimentada, então ele lavou os pés, lavou as mãos e foi para a mesa, porque era costume. Irmão, deixa eu te falar com você uma coisa. Aprenda, quando eu falo aprender, põe amor nas minhas palavras. Aprenda a servir aos outros, porque você pode estar servindo um anjo. Jesus vai dizer que todas as vezes que você dá um copo de água com a honra de profeta, você vai receber galardão de profeta. Então, vou falar igual o pastor Glaico fazia. Vamos se velhaco um pouquinho? Vamos cumprir a palavra? Aqui está dizendo que ele entra, é convidado, faz a sua purificação, porque era necessário, fazia parte do ritual, era costume de Jesus, ele faz a sua purificação, vai para a mesa, pega o pão, parte e desaparece. Irmãos, eu creio que aproximadamente 5 anos perguntando para o Senhor, fala, Senhor, peraí, vamos conversar um negócio aqui. Tu senta na mesa, parte o pão e não come? Como assim? Que comunhão é essa? Diante de Deus, irmãos. Estou falando diante de Deus. Eu perguntei ao Senhor durante um longo período. Falei, Senhor, como é que é isso? A tua palavra diz que o Senhor é a comunhão em pessoa. A tua palavra mostra que o Senhor não abre mão dos seus. A tua palavra diz que o Senhor tem prazer
Davi já escreve lá, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, vai até os ouvidos, é como o rio. E agora o Senhor parte o pão e some? Para que o Senhor tenha comunhão conosco, nós temos que estar na direção que Ele determinou para nós. Senão, não há comunhão. Olha o que aconteceu. Tomou ele o pão, versículo 30, segunda parte, tomou ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha a palavra? E na mesma hora. Aqui, essa tradução é a melhorzinha que eu encontrei, mas quando você vai ler um pouquinho mais, imediatamente, o que eles fizeram? Levantaram e voltaram. A sensação que dá, quando você estuda um pouquinho esse texto, é que eles olha irmãos, nem moveram o que estava sobre a mesa. Eles largaram tudo do jeito que estavam e voltavam para onde? Lá atrás, onde eles tomaram o caminho errado. Pastor, mas por quê, pastor? Porque havia uma máxima de Jesus. E a máxima de Jesus era essa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo poder de Deus. E aqui eles não acreditaram, foram embora para casa. Quando a gente fica frustrado, irmãos, a primeira coisa que a gente faz é dar as costas para aquilo que até então era verdade. Eu vou usar uma expressão que eu não gosto, mas é só para você entender. Era uma verdade profética na sua vida. Aí você toma a direção oposta. Você não. Nós tomamos a direção oposta àquilo que o Senhor nos prometeu. É ou não é? Eu não quero levantar os motivos pelos quais você tomou essa decisão, mas eu quero te dizer que você e eu temos que voltar lá onde a gente errou e tomar o caminho de novo. O caminho certo, a direção certa. Ou não é isso? E eu acho assim, maravilhoso no texto, é que quando eles voltam, a Bíblia diz que eles voltam. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Você não vê em momento algum o casal, segundo o historiador, contando o que aconteceu. Irmão, depois que você acertou com Jesus, você não tem que contar nada para ninguém, não. A gente às vezes tem mania de relatar algo resolveu, já fez, está retomando, entendeu, caminhe. Me dá licença, pastor. Tem 6 meses que eu estou aqui. Você não tem ideia o quanto tem sido pesado para mim e para minha esposa. Só que nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra. Eu tenho uma filha. A minha paixão. Com 16 anos, Júlia virou para mim e falou: pai, o senhor pode ser mais do que meu pai? Eu falei: o que eu vou ser mais? Eu no quarto conversando com ela. Ela falou assim: o senhor pode ser o meu pastor? Irmãos, eu quase caí duro. Eu desabei a chorar. Falei: meu Deus, como assim? É a minha filha. Eu fiz o casamento dela em 28 de novembro do ano passado. O Senhor trouxe para a minha vida um genro, é o meu filho, você vai conhecer ele. Pastor
músico, compositor. Eu vi que quem estava tocando piano aqui? Sua esposa? Ei! Eu não sei o que o Júlio tem. Ele nunca foi na aula. Mas o menino é um... Eu sou músico, eu sou saxofonista. Ele é uma coisa assim. No entanto, com todo o cuidado que ele tem com minha filha, eu deixei a minha filha para trás. Minha filha está grávida. 7 meses. Eu não posso estar com ela. Nem eu e nem minha esposa. Há uma palavra sobre mim e sobre você. Há uma palavra. Mesmo que as intempéries venham, mesmo que as dificuldades cheguem, mesmo que as provações pareçam ser maior do que você pode suportar, há uma palavra. E nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para lembrar a você e a mim que há uma palavra. E esta palavra não vai passar. Compete a mim e a você crer nisso. Se você, como eu fiz lá, quando com 13 anos eu abandonei o Evangelho. E eu estou aqui em nome de Jesus, respeitando a memória do meu pastor Glaicon, que me pediu para mim não contar mais o meu testemunho. Eu não vou contar. Senão vocês vão ficar chocados, vai atrapalhar isso aqui tudo. Lá atrás, eu tive que voltar. E nessa manhã o Senhor não quer que você tome outra direção. Para você não ser penalizado como eles foram, como eu fui. Porque, irmãos, a coisa mais triste que tem é quando você, no meio do caminho, olha para trás e fala assim, mas eu caminhei isso tudo errado. E outra coisa, irmão, não tem atalho, não. O que você caminhou para frente, você vai ter que voltar. O peso está aí, a dificuldade está aí. Você pensa assim, gente, eu perdi 14 anos. A minha irmã, nós somos 5 irmãos, eu sou mais velha, a segunda, missionária na África, uma bênção hoje, mora nos Estados Unidos. Eu vejo a caminhada da minha irmã. Tem hora eu falo assim, Senhor, era para eu estar como ela, porque nós crescemos juntos, nós fomos educados juntos, nós congregamos juntos na mesma igreja, nós fomos batizados. No entanto, ela está muito à frente, porque eu tive que voltar para consertar. O Senhor está falando, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Há um caminho sobremodo excelente. Ai, pastor, como Marta, né? Eu sei que Lázaro vai ressuscitar quando o Senhor... Não, estou falando de hoje. Eu não estou falando... Lá, a glória que está por vir é algo sobrenatural. Nós andaremos em ruas de ouro. Eu creio nisso. Irmão, por mais que eu tenha estudado com quase 12 anos de faculdade... Irmãos, existe. O céu é um lindo lugar, cheio de bênçãos sem par. Com Jesus vou habitar. O céu é um lindo lugar. Só que nós estamos falando de agora. O Senhor quer andar conosco agora. O Senhor quer que você desfruta das bênçãos agora. O Senhor quer ter comunhão com você agora. Eu termino dizendo o seguinte. Então, os dois contaram o que acontecera. E como fora ele reconhecido aonde? Na comunhão. Está falando aqui. Lucas escreve aqui, ó, terminando aqui, ó. Reconhecido no partir do pão.
comunhão. Lucas continua escrevendo, e já no livro de Atos ele vai dizer no capítulo 2, ele começa o capítulo 2 e vai discorrer sobre a igreja. Muitos chamam de igreja primitiva, para mim, a igreja começou lá no Éden, mas isso é outro caso. Ele vai dizer assim, que aquela igreja, pós a morte e a ressurreição de Jesus, vivia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 pilares. Então, peraí. Doutrina, comunhão, partido... mas comunhão e partir do pão não é a mesma coisa, não, pastor? Não é. Comunhão vai muito além do dia em que você celebra a ceia do Senhor. Nós temos 2 missionários, nossa igreja é novinha, mas nós temos 2 missionários que estão em Maués. Maués é uma cidade a 19 horas de Manaus de barco. 19 horas de barco de Manaus. Nós temos um casal. E essa semana ele me mandou um e-mail dizendo assim, pastor, nós estamos buscando um lugar para nós. Ele está falando de igreja. E eu virei para ele e falei, ele chama Elismar. Eu falei, Elismar, como é que eu vou te ajudar? A nossa igreja não está nem implantada ainda direito. Ele falou assim, pastor, eu não quero que você me dê nada. Eu só quero que você tenha comunhão com o que nós estamos sonhando. Irmãos, eu comecei a chorar. A igreja do Senhor, ela precisa muito mais de comunhão do que de dinheiro. O dinheiro é consequência da comunhão. Então, entenda uma coisa. Para que tenhamos comunhão com Deus, na pessoa de Jesus, na presença do Espírito Santo, nós temos que estar em comunhão aqui também. Por isso que eles voltaram. Por isso que eles compartilharam. Por isso que eles maravilharam. E por isso eles escutaram que o que aconteceu com eles já havia acontecido com outros. Preste atenção, quando você começar a ter comunhão ao ponto de compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida, você vai ouvir que Deus está fazendo na vida de outros. E isso fortalece a igreja, isso estrutura a igreja, isso faz a igreja crescer. Por quê? Comunhão. Pastor, mas aqui a gente vive um momento... Eu sei. Aqui nós... Eu sei. Mas acima disso, irmãos, eu te convido a comungar conosco. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, Pai. Na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós, com a presença incondicional do Espírito Santo, o Consolador, nós te agradecemos. Tão certo como nós vivemos, nós te agradecemos. E nós te pedimos, Senhor, não canse de falar conosco. Porque muitas das vezes o Senhor fala, e os problemas não permitem que nós te ouçamos, não permitam. Mas continue falando, Senhor. Insista. Por favor, fale de novo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Que palavra abençoada. Jesus muitas vezes está falando conosco. E a gente nem sabe. Numa conversa dessa, com poucas pessoas na igreja, Jesus se revelou para um casal, para 2 pessoas, conversando pessoalmente durante horas e eles nem perceberam. E Jesus falou aqui hoje. Jesus falou comigo hoje. Não sei se ele falou contigo, mas comigo ele falou. Muito obrigado, pastor Mauro, que Deus continue lhe usando, lhe abençoando muito. Eu lhe falo
nessa manhã, que você possa continuar ouvindo a voz de Jesus. Abra os seus ouvidos, se aperceba a voz dele, não fique preocupado com as situações da sua vida, do que está acontecendo no seu cotidiano, que eles estavam preocupados com o que estava acontecendo naqueles dias e se preocuparam tanto com o dia a dia que não se aperceberam que Jesus estava falando com eles, Jesus estava do lado deles. Que você no seu dia a dia, nessa semana agora, você sim possa trabalhar, possa cuidar da sua casa, cuidar da sua família, ter a sua vida cotidiana, mas permaneça com seus ouvidos abertos, porque Jesus está do seu lado, querendo falar contigo. Imagina o arrependimento deles. Quando Jesus sumiu, você... Rapaz, ele estava aqui o tempo todo e eu nem notei. Que arrependimento deles, imagina, por isso que saíram correndo para voltar para Jerusalém. Que você não tenha esse arrependimento, que nessa semana, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias, você possa estar em contato com Jesus, porque mesmo você não percebendo, ele está do teu lado. Mesmo no trabalho ele está do teu lado, na tua casa ele está do teu lado, na tua família ele está do teu lado, limpando a casa ele está do teu lado, junto onde você estiver ele está do seu lado, que você possa estar conversando com ele, tendo comunhão com ele, se alegrando com ele, porque ele está do seu lado, e que você não perceba apenas domingo que vem, vão voltar na igreja e falar, ele teve a semana inteira comigo, e nem notei. Eu gostaria de orar contigo, mais uma vez, por favor, coloque-se de pé e vamos orar. Senhor amado, eu te peço, Senhor, que tu possas continuar conosco, que nós possamos ouvir a tua voz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, que nós possamos continuar com nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz, em comunhão contigo, em amizade contigo, porque tu andas junto conosco, Senhor, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa semana. E eu te peço uma semana de bênção, uma semana de comunhão contigo, que possamos sempre, Senhor, sim trabalhar, sim cuidar da casa, cuidar dos nossos afazeres, mas não deixar de ouvir a tua voz, não deixar de estar em comunhão contigo. Fica conosco, Senhor. Nós te amamos, nós te valorizamos e nós queremos estar mais e mais juntinhos de ti. Eu te peço uma semana de vitória, uma semana de bênção para cada um de nós. Fica conosco, nos ajuda, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a cada um. Tenha uma ótima semana.